bem-vindos a mais um Era Trofa Talks e hoje temos connosco a Danielle Nunes, que vai falar sobre literacia financeira. Olá, Danielle, bem-vinda. Olá, minha amiga Amélia, adorei esse convite, obrigada, uma honra estar aqui com vocês, com a sua audiência, estou muito feliz. Obrigada. Olha, Daniela, apresenta-te um bocadinho para nós sabermos quem tu és, o que é que tu fazes. Tá bom. Vou falar que eu sou no momento eu sou advogada, mediadora de conflitos, podia trazer aqui um monte de títulos, mas eu gosto de falar que eu sou uma pessoa que ajuda as pessoas a resolverem problemas, seja na área financeira, seja na área familiar, porque eu entendo que uma coisa está ali com a outra. Eu abro a minha caixa de ferramenta e lá dentro tem a ferramenta da advocacia, da mediação de conflitos, da constelação, da inteligência financeira, emocional. Tem um monte de coisas ali dentro que eu acabo usando para poder trazer o bem maior para as pessoas que me procuram ali, seja no programa Desboletizei, que depois a gente vai falar um pouco aqui, que é uma forma de eu trazer eu costumo dizer que é a medicina, né? Embora seja advogada, eu uso isso que eu aprendi com uma amiga minha, que é quando você leva aquele teu saber, a tua cura ali para as pessoas que precisam. Muito bem. Nós vamos falar um bocadinho sobre literacia financeira, que eu acho que é um tema que é extremamente importante na vida de todos nós, porque o dinheiro é muito importante na vida de todos nós, sem dúvida. Se for bem gerido, pode ser o melhor da nossa vida. O melhor não, mas uma das coisas boas da nossa vida. Se for mal gerido, pode ser um problema diário, não é? Ou uma aprendizagem. Ou uma aprendizagem. Depende do ponto de vista. O que é exatamente literacia financeira? O que eu entendo disso, de literacia financeira, educação financeira, é como você se relaciona com o dinheiro. Muitas pessoas já ouviram falar que dinheiro é energia, e eu acredito nisso verdadeiramente. E a forma como eu me relaciono com o dinheiro, ela veio evoluindo. Desde a forma como foi ensinada pelos meus pais, como eles viam dinheiro na vida deles, talvez trabalhar muito para você ter alguma coisa. E isso daí é uma forma como você, na vida, ocorre o dinheiro para você. Ou talvez você tem que fazer de tudo para você conquistar e ir em cima. Ou então o dinheiro é sujo. Lave as mãos depois de pegar no dinheiro. Você está mandando um comando ali que o dinheiro é sujo. Então a literacia financeira, ela tem a parte técnica, é óbvio que tem, da gestão dos recursos, de você entender sobre talvez investimentos, armazenar dinheiro, para umas pessoas usam a palavra poupar. Tudo isso faz parte desse conjunto. No entanto, eu acho que tem uma coisa ali por trás, sabe? De como você veio lidando com essa energia, com esse dinheiro. Então, acho que é um conjunto de fatores que compõem essa educação, essa literacia financeira. Não sei se me fiz entender. Não sei se era isso que você queria ouvir. Mas eu acho que sim, porque para mim faz sentido, não é? A forma como nós vemos o dinheiro, como fomos educados, vai refletir na nossa vida sempre, não é? Aquilo que se nós fomos... por exemplo, no meu caso, eu acho que sou uma pessoa que tem facilidade em gerar dinheiro, mas eu tenho sempre medo da escassez. E porquê disso? Porque eu ouvi sempre a minha mãe a falar na escassez. Então eu acho que nós trazemos isso dos nossos pais e dos nossos familiares. E depois a forma como nós gerimos o nosso dia-a-dia também é aquilo que aprendemos em casa. Não é? Ou até mesmo fora de casa, depois que você evolui, né, e vê que talvez a fórmula que você aprendeu em casa não está funcionando mais, aquela receita não receita que eu falo como receita de bolo mesmo, ela não funciona mais na sua vida atual. Acredito que a vida não é linear, sigo esse pensamento que a vida não é linear, e a gente também vai evoluindo como ser humano, principalmente depois do advento da internet na vida das pessoas. Com esse advento, a gente teve uma dinâmica da humanidade alterada. E isso trouxe a gente acesso a alguns recursos e informações. Eu nunca tinha lido na minha juventude Napoleão Hill sobre riqueza, sobre dinheiro, essa mentalidade que ele traz de prosperidade e de inteligência financeira também. No entanto, depois já adulta, eu tomei conhecimento disso. E aí, quando eu tomo conhecimento disso, eu começo a ver as coisas de uma outra forma.
E isso teve um impacto significativo também para mim na forma como eu faço a gestão dos meus recursos hoje em dia. Então não foi a minha mãe e o meu pai que me ensinaram, por exemplo, a investir, a aplicar em fundos, opções, não foram meus pais. A minha mãe, na verdade, ela tem pavor desse tipo de investimento, ela não nem gosta. Eu falo: "Mãe, vamos colocar o seu dinheiro num lugar, pelo menos em um fundozinho ali seguro, alguma coisa com um perfil de investidor, mais tradicional", e ela: "Não, vocês gostam muito disso, eu não quero saber disso, isso daí faz a gente perder o dinheiro". Então, olha só como eu já tenho uma mentalidade um pouco diferente. E não tem nada de errado com ela ser assim, ou seus pais, ou os pais de quem estiver nos ouvindo. Não tem nada de errado. Eles fizeram o melhor com o que eles tinham, porque as informações deles estavam lá atrás, né? E hoje a gente consegue evoluir. Não sei se evoluir, mas ver de uma outra maneira que funciona para você e funciona para mim. E o que é que tu achas, do endividamento em si, do aquilo que está a acontecer, por exemplo, neste momento, que o crédito está muito fácil acesso, o crédito de habitação, o crédito pessoal, não é? O crédito ao consumo. O que é que tu achas, de tudo isto do crédito em Portugal? Os portugueses estão muito endividados, apesar de termos aumentado os rendimentos mensais das pessoas, os portugueses estão muito endividados. É, a minha percepção e também análise de dados, sim. Eu posso dizer não só com base na minha percepção subjetiva, mas no que eu vejo nos dados e principalmente eu vou falar uma coisa e que eu fui e quem me falou isso foi uma portuguesa, e ela me trouxe, um entendimento do perfil, que o português é envergonhado e orgulhoso. E pelo fato dele ser envergonhado e orgulhoso, faz com que ele vá para uma rota de insolvência, ao invés de procurar ajuda no meio desse caminho do endividamento. Agora, é muito interessante que, tanto aqui quanto em qualquer outro lugar do mundo onde a gente observa esse fenômeno, e é chamado de fenômeno o sobreendividamento ou superendividamento, isso está acontecendo em vários países do mundo, como no Brasil. Eu tenho um exemplo também interessante, por exemplo, na Colômbia, em alguns lugares na Colômbia, você não tinha cartão de crédito, tarjeta de crédito, não tinha cartão de crédito. E agora eles estão colocando. E o colombiano, ele não sabe manejar financeiramente o cartão de crédito, ele não sabe fazer essa gestão. Então, o que está acontecendo lá? Está começando pessoas a ficarem endividadas, que antes não ficavam nesse produto bancário. Então, aqui em Portugal, voltando para sua pergunta diretamente, o que eu observo é por trás, o contexto do pacote casa, carro, né? Apartamento e carro. Esse pacote que dá aqui atrás na gente aquele conceito que nos move, que nos faz mover, porque se você não tem uma casa própria, um carro bacana, você é no one, você é ninguém. E não é bem por aí. E não é bem por aí. E aí você acaba indo naquela conversa que a gente teve aqui do Esquenta para o podcast, que você falou algo muito bacana que ficou para mim, que é: será que você precisa necessariamente recorrer a crédito para você comprar um imóvel mais topado ali no teu orçamento e ficar 30 anos pagando um imóvel, ao invés de repente você ir para um imóvel menor e você ir escalando isso? Então, depois que você toma essa reflexão, aí você fala: interessante, será que eu preciso realmente arrancar para algo, já sair daqui e pular já 5, 10 degraus e ficar endividado 30 anos e levar uma vida restrita?" E aí o que acontece? Ninguém aguenta, o ser humano não foi feito, nós não somos uma máquina feita para sofrer e passar restrições durante muito tempo, Amélia. Isso é um fato. Você fica alguns meses, alguns anos, mas você não fica muitos anos. 30 anos com restrição de nada. E aí, se você fica com muita restrição, o que você passa a desenvolver? Outros tipos de comportamento em relação a dinheiro. E tá tudo ligado, não tem nada separado. Você começa, de repente, você não era escasso, passa a ficar. Você, de repente, era uma pessoa que acreditava em investimento e passa a não fazer. Você muda alguns comportamentos.
E eu vejo que isso também está acontecendo aqui. E a baixa literacia financeira aqui não está fazendo com que os jovens tenham, porque está tendo muito incentivo, né, para os jovens. Você pode falar isso melhor do que mas eu percebo isso no mercado. Como é que vai ser esse jovem lá na frente, que desde agora ele já vai se endividar? Ele já entra com um bom salário, e principalmente os rapazes, algumas pessoas que eu ouvi falar de tecnologia aqui, que tem uma remuneração mais elevada do que a média do mercado português. Ele está sendo incentivado a quê? Você sabe, a comprar imóvel, a se endividar. Ele não está investindo, ele está se endividando, ele já está comprometendo sem antes ter até aquele gostinho, aquele gozo do dinheiro dele, do salário, do rendimento, para poder curtir a vida. Ele já vai estar botando grande parte da renda dele ali no imóvel e num carro bacana. Porque aquele pacote social, diz a ele, a Matrix fala para ele que ele tem que ter isso para ser alguém. E precisamos de mudar isso, não é? Acontece-nos muitas vezes do cliente chega à era num carro topo de gama, novinho, com meia dúzia de meses, e quer comprar uma casa, porque mora numa casa arrendada ou porque mora na casa dos pais ainda quer comprar uma casa, mas tem um crédito automóvel de 30 mil euros, de 40 mil euros, e esse crédito vai impedir dele fazer um crédito de habitação. E é isso que eu acho que é importante as pessoas perceberem, não é? Definir prioridades. Eu preciso mesmo de um carro deste valor, ou eu posso comprar um carro de metade do preço e depois comprar uma casa, e a seguir, sim, se eu puder, eu vou comprar um BMW ou um Mercedes, não é? E é isso que eu acho que faz falta mudar na cabeça das pessoas, porque é aquilo que tu falaste, que é eu preciso, não é? Como é? Eu posso, eu preciso, eu quero, eu posso. Na verdade, Eu é devo. outra. Eu devo. Vamos lá, de novo. Eu falei isso, né? Eu preciso daquilo. Eu posso ter ou comprar, adquirir aquilo, ou eu devo. Isso é um exercício muito legal. Vamos falar de novo, porque eu acho que quem está ouvindo a gente pode, nesse momento agora, tirar algo de valor para si e fazer essa reflexão. Pega teu caderno aí, quem quiser, pega o teu caderno e anota lá se você está querendo alguma coisa e você está num dilema. E se você arranca com aquilo ou não, você pode fazer esse exercício. Eu preciso disso? Preciso de um. Vamos lá, preciso de um imóvel. De uma casa para De uma morar, casa não é? para Porque morar, é o nosso preciso. teto, é onde vamos criar a nossa família. A casa nós temos que morar em algum sítio, não é? Sim, eu ainda vou falar uma coisa interessante sobre isso aí, mas eu concordo. Então vamos lá, a gente vai nessa reflexão. Preciso, sim, preciso. Agora, eu posso comprar financiada, eu posso comprar um maior. Nesse exemplo que você deu, do rapaz que chegou lá, né? E ele chegou lá e ele queria um imóvel um pouco mais elevado do que realmente a renda dele permitia, certo? Sim, acontece muito. Acontece muito. E você lida com isso. Então a pessoa chega lá e aí a pergunta é: eu posso fazer isso? Talvez possa. Se eu pegar um dinheiro aqui com meu pai, se eu pegar mais uma outra coisa aqui, se a minha esposa, minha noiva ou a pessoa que está comigo, ela também pegar mais algum dinheiro, a gente faz um empréstimo pessoal, e aí você faz uma composição de coisas, toda uma estratégia para você poder fazer aquela aquisição. Mas será que verdadeiramente aquilo você deve fazer? Aí a gente vai para a terceira pergunta: eu devo fazer isso? Eu devo realmente ficar comprometido ao ponto de eu comprometer meu lazer, minhas viagens de férias? Você falou para mim que aqui tem um costume das pessoas pegarem empréstimo, mas para viajar no verão. Sim. E eu também sei disso porque uma vez eu estava num Uber e ele falou para mim isso, que aqui tem esse costume de se fazer uma viagem pegando crédito. Aí ele passa o ano inteiro pagando aquelas férias ali. E esse é um comportamento não só exclusivo daqui, isso acontece em muitos países do mundo, no Brasil sobretudo também. A gente vê isso, né? E eu te digo, eu já fiz viagens assim poucas vezes. Geralmente eu costumo
fazer viagens à vista ou me organizar antes para poder fazer aquela viagem. Talvez por isso eu não tenha feito grandes viagens. Já fiz algumas, mas não viajar, por exemplo, 2 vezes por ano como eu gostaria. Eu gostaria sim, mas eu não devo fazer. Pois, a questão é essa, não é? Eu gostaria, mas eu devo realmente fazer isso. E acho que nós precisamos, no nosso país, perceber o que eu quero, o que é que eu devo fazer e o que é que eu preciso mesmo, É, não é? sim, E no caso das casas, acontece muitas vezes, o cliente chega lá, toda a gente tem um sonho, não é? Um sonho de comprar uma casa individual, com terreno, mas depois isso é possível mesmo? Eu posso fazer isso? Às vezes pode, só que vai ficar com um crédito de habitação, com uma prestação altíssima, que depois vai querer ter um filho e nem pode ter um filho porque não consegue pagar as despesas. sim. Vai querer ir jantar fora e não pode ir jantar fora. E não estamos a falar de uma coisa que vai acontecer uma vez. Isso vai ser uma coisa sempre durante muito tempo, porque o crédito de habitação pode efetivamente baixar ou subir a prestação. Sim, pode baixar ou subir a Estamos prestação. dependentes das taxas Euribor. E então é muito isso que eu gostava que as pessoas percebessem o que é que eu devo fazer, o que é importante realmente fazer, quanto é que eu vou comprometer a minha vida se eu optar por aquele imóvel que é mais caro, 50.000 euros ou 100.000 euros. Eu posso comprá-lo, está lá na minha taxa de esforço, mas aquilo vai-me trazer uma prestação que efetivamente eu vou poder continuar a ter a mesma vida, ir de férias, ir jantar fora, Uau! não Você é? falou algo muito, muito poderoso agora. Muito sutil, mas você falou algo muito poderoso, que é o seguinte: você se perceber. Se você está ouvindo a gente, vendo a gente, pare e pensa o que é importante para você. Não o que o passado fala, as pessoas da sua vida, as pessoas à sua volta falam que é bacana. Limpa um pouco, se concentra, respira e pensa no que você quer, no que é importante para você, nos seus valores. Tem pessoas que não sabem quais são os seus valores, o que é importante para si. Eu tenho muito forte meu valor de liberdade. Liberdade e família. E durante um tempo eu achava que ter família era conflituoso com liberdade. Mas depois de eu trabalhar a minha cabecinha aqui, trabalhar a mente com algumas coisas, eu comecei a ver que, na verdade, eu não preciso separar, dissociar a família de liberdade. E a grande sacada para mim foi conviver com isso em harmonia. Foi, de fato, trazer esse valor de liberdade com a família. E aí, ir vendo e avaliando o que era importante para mim dentro desse cenário, até para poder fazer escolhas financeiras. Então, para mim, é importante tal coisa, para você é importante Y, para outra pessoa Z. Eu acho que é isso que a gente pode levar aqui e gerar um valor para quem está nos ouvindo. Você fazer uma autorreflexão. A sua escolha que você está fazendo é uma escolha poderosa. Você está escolhendo com autenticidade, baseado na sua escala de valor. Há um pouquinho aqui antes na nossa conversa, você falou sobre a vontade da pessoa ter a casa e tudo. Isso daí está na pirâmide de Maslow. Se você pegar a pirâmide de Maslow, os níveis dela, você olha ali que tem valores que são intrínsecos e comuns à maioria dos seres humanos. Então, a vontade de ter casa, lar, pertencimento, de ter aquela coisinha assim, um aconchego, a cobertinha para tu ficar lá. Isso, de ter aquele lugar bacana para receber os amigos, aquela mesa bonita. Quem é que não gosta? Eu adoro um churrasco, eu adoro fazer festa, adoro receber pessoas, adoro cozinhar para os meus amigos, fazer um peixe, adoro. E tem muita gente que gosta também de ficar ali com os amigos em casa. E é legal um local confortável. Isso é um valor para mim, por conta do meu valor de família. Eu preciso que a minha família esteja aconchegada. Então, eu invisto em coisas, por exemplo, como personal organizer. Tem pessoas que acham que isso não é legal, jogar dinheiro fora, deitar dinheiro fora. Para mim não é. Porque para mim, a minha família precisa estar num ambiente aconchegante. Então eu invisto nisso porque é um valor para mim. Percebe que você começa a ter um gasto com propósito?
porque você tem noção do seu valor. E se você fizer esse exercício para tudo, você começa a fazer o investimento e ter a despesa de acordo com o que é importante para você. E você fica em paz com essa escolha. Então, se você olhar a pirâmide de Maslow, ali começar a identificar e ver, não, esse nível aqui é o nível que eu quero chegar. Essa autorrealização aqui é um nível que eu quero chegar. Mas o que que te autorrealiza? Quais são os níveis que vão ali te realizar? Se for a casa, ok. Faz com responsabilidade, porque depois você fica sofrendo, você fica tendo um desgaste emocional, uma vida com perda de poder, sem autoexpressão, porque aí você não consegue compartilhar. E sabe, Amélia, muita coisa que eu vejo e que é horrível é a pessoa passar a ter uma vida inautêntica por conta das dificuldades do endividamento. Ela começa a dar desculpa para os amigos e começa a mentir para si mesma. Ela não vai mais nos eventos de família e não aceita mais sair ou viajar, e ela começa a dar desculpas e diz que não quer, que perdeu o interesse, mas na verdade é porque ela não tem dinheiro. E ela não sai de casa. Ah, não, eu estou numa fase agora de ficar mais em casa. E não é verdade. Ela, na verdade, está muito endividada e não tem dinheiro para sair. Não tem dinheiro para comprar uma roupa que ela gostaria de comprar. E aí ela começa a dizer que não, na verdade, agora eu mudei meu estilo. Eu agora estou andando mais assim. Eu não ligo para isso. E tem muitas pessoas do nosso convívio social, e eu tenho muitos clientes que estão vivendo essa vida com perda de poder. E aí você também perde a autoexpressão, porque aí você começa a não conseguir falar exatamente. Você não fala. A maior coisa a grande, assim, mais comum entre as pessoas, tanto aqui como no Brasil, que são a maior parte das pessoas que eu me relaciono e atendo, é a pessoa dizer que ela tem vergonha de falar para as pessoas como ela tá, a situação financeira dela tá, sabe? Isso realmente tem um impacto. Pois, e às vezes quando a pessoa se endivida por 30 anos ou por 40 anos, ela está a comprometer a vida dela para 40 anos e tem muito a ver com aquilo que estavas a dizer ao bocado da perda de liberdade. A pessoa fica prisioneira de um crédito. Prisioneira de um crédito de 30 anos. Em alguns casos é prisão perpétua. Porque vai ser impossível sair daquilo. É possível sempre vender, não é? A pessoa pode vender o imóvel e em alguns casos vende e consegue realizar dinheiro e ok, mas vai ter que recomeçar. E vai ter que vender por um motivo que não é o melhor. Quando a pessoa vende porque, ok, eu comprei agora um T1 e estou aqui a morar com a minha namorada ou a minha esposa e agora vou querer ter um filho e vou comprar um T2. Então eu vendo o T1 tranquilamente e vou comprar o T2 e a minha vida está a melhorar. Muitas vezes acontece ao contrário. Agora nem tanto, não é? Mas quando foi aquela fase de entre 2009, 10, 11, 12 até 2014, nós vendíamos os imóveis das pessoas no desespero. Nós fazíamos leilões. As pessoas, havia muito mais imóveis do que gente para comprar, porque no crédito de habitação não dava. E eu vi essa fase, vi algumas pessoas em situações muito más. Vendemos imóveis a um preço ridículo, se compararmos com aquilo que é agora. Quem comprou nessa altura fez excelentes negócios. E agora estamos num momento muito tranquilo, muito bom, o crédito está muito acessível para toda a gente, mas de qualquer forma eu não me posso esquecer daquilo que aconteceu naquela altura, não é? E haver muita gente a abrir insolvência. A questão da insolvência, por exemplo, é que a pessoa não sabe que vai ficar durante não sei quantos anos sem sequer poder ter acesso a crédito, não é? Sim, Tu sabes isso sim, melhor que sim. eu. A pessoa fica um tempo sem acesso a crédito. Mas, veja bem, é como um castigo, né? Mas isso também é um tom que você dá a essa conversa. Talvez pode ser uma aprendizagem. E a gente ouve sempre essas coisas positivas, né? Falando, você passa por essa jornada e daí você tem uma aprendizagem. E tá tudo bem se for através dessa dor que você vai aprender alguma coisa. Mas eu vejo que isso está de uma forma sistêmica.
ou seja, se expande, ela está muito diluída, não é uma coisa isolada, pontual. Não é um fato que aconteceu com um único cliente, ela é comportamental, porque ela está dentro do consciente coletivo de conduta de que você precisa ter coisas para você ser alguém. E quando você está dentro dessa dinâmica social, você não percebe, porque isso simplesmente é um ponto que você não vê. E quando você não vê, você não sabe que você está sendo conduzido por um inconsciente coletivo. E aí acaba levando massas e massas de pessoas aquilo dali, principalmente com o aumento da oferta do crédito, porque às vezes precisa fazer isso, a economia, para girar algumas coisas. A gente sabe disso, as pessoas também sabem. A gente não pode dizer que elas não sabem. Às vezes elas só não querem ver, né? Só não querem ver. E o que a gente pode tirar disso é o que você está fazendo. O fato de você, a sua iniciativa, o seu contributo com essa conversa aqui, é exatamente trazer algo de provocação. Olha, vamos dar uma refletida, vamos parar um pouco aqui. Ah, é legal, vamos vender muito imóvel, é bacana, é ótimo. Como é que é? Giro ou é fiche? Fala pra mim, porque eu falo sempre é legal, é ótimo. Mas É ótimo, é fixe, é bom. fiche é bom, vender muito, ai que maravilha, vai ser ótimo para os meus negócios. Mas qual é o custo disso? Para você, como pessoa, como indivíduo dentro desse contexto social. Ninguém te obrigou a você estar aqui fazendo essa conversa, promovendo isso. Ninguém te colocou aqui, você tem que. Não, você está fazendo porque você quer. Porque você sente que isso é um contributo valioso. E exatamente quando a gente se posiciona assim, a gente começa a tirar um pouco dessas vendas do olho das pessoas e elas começarem a pensar de uma forma mais crítica. E talvez esse jovem que está sendo fomentado a começar a se endividar para ele ser essa pessoa triste daqui a 30 anos e frustrada, porque é isso que vai acontecer, é o futuro que a gente deve ver provavelmente ali. Ao invés dessa pessoa estar ali frustrada, ela pode estar bem plena. Todo mundo quer ver. É uma agenda mundial, depois, inclusive, da Covid, é o bem-estar. Hoje as pessoas não querem, talvez, estar ali deitadas num trabalho que suga a vida delas toda sem ela ter um lazer. Isso tem sido um valor também social. Você tem um bem-estar. Mesmo você trabalhando, desenvolvendo alguma coisa que te dê prazer para sua área de carreira. Mas talvez as outras coisas possam te dar um impacto e você olhar. Acho que é isso, a gente ficar falando aqui, provocar as pessoas ouvir, pegar um trecho, refletir, trazer para a gente poder ver uma melhora comportamental. E isso daí tudo tem a ver, pode não parecer, mas tem a ver com literacia financeira. Tem muito a ver. Por conta de quê? Porque o dinheiro é energia e está na vida da gente para tudo. Claro, sem dúvida. E eu, pronto, falo muito do crédito de habitação porque é a minha área, não é? Mas para as pessoas perceberem, há uma diferença enorme numa taxa de juro de um crédito de habitação, para uma taxa de juro de um crédito pessoal, o crédito que vai fazer para comprar umas férias, por exemplo, ou para comprar uma televisão nova, ou um telemóvel, ou o uso do cartão de crédito, a taxa de juro do crédito de habitação anda nos 4, tudo junto, não é? Com a Euribor, todas as taxas que existem no crédito de habitação, não sou a pessoa certa para falar delas todas, mas a taxa de juro de um crédito pessoal, a média é 9,04. E de um cartão de crédito pode ir até 19%. Isso é brutal, não é? O cartão de crédito, se a pessoa não tiver controle a usá-lo, ela nunca vai conseguir liquidar, não é? Porque a taxa é tão alta que ela vai ter que usar o cartão ou outro cartão para liquidar aquele. Isso aí. É a bola de neve, que a gente costuma dizer muito no programa Desboletizei, que é o programa que eu fundei para poder tratar e prevenir o superendividamento no Brasil. E também venho aqui estudar o comportamento desse fenômeno aqui na Europa. A lei que baseou a lei brasileira é uma lei francesa, mas a gente também estudou aqui a lei portuguesa. E o que eu observo nesse comportamento é que você tenha exatamente isso, pegar dinheiro,
fazer dívida para pagar dívida, fazer dívida para pagar dívida. Isso é um comportamento fenomenológico. Agora eu quis falar uma palavra aqui. Fenomenológico. Fenomenológico. A palavra é tão feia que é melhor deixá-la para lá. Mas assim, esse comportamento da pessoa pegar e ir pagando a dívida com outra dívida, isso faz essa bola de neve. Eu já tenho um colega que fala: Dani, isso não é bola de neve, é bola de fogo. Porque você se queima todo, se lasca todo, fica todo tramado com essas dívidas que... O que acontece? Independentemente da Constituição que a gente estiver falando aqui, dos direitos, a gente tem a perda da dignidade da pessoa humana. Esse eu acho que é o maior impacto. Tem gente que fica sem dormir, tem pessoas que ficam, que desenvolvem vícios, ou é jogo, ou então alguma dependência química em alguma coisa para fugir, né? Porque você usa isso tudo para fugir. Tem os impactos. E eu lido muito com eles. Por isso que eu disse que eu tenho uma caixa de ferramenta. Porque como eu tenho um atendimento humanizado, baseado no pilar legal, financeiro e emocional, eu olho para a pessoa nessa situação de uma forma sistêmica. Eu pego uma pessoa que está nessa situação e olha, a gente tem essa solução jurídica aqui. Mas a gente também precisa olhar para você desse ponto de vista aqui pessoal, emocional. A gente precisa cuidar da sua saúde emocional. Mas não adianta eu te deixar livre, tratar a tua dívida e você tá ok, voltar para o mundo e você sair gastando de novo. Porque isso não é bom para a economia, não é bom para as pessoas, não é bom para as relações sociais e familiares. O Instituto da Família, ele está muito abalado com a questão das dívidas. A gente tem muitos conflitos familiares, presencia muito aumento de violência doméstica e de violência familiar por causa da baixa literacia financeira e de não saber lidar com dinheiro. Parece que não tem nada ligado, mas tá. Eu trago isso aqui porque eu tô lá no campo de batalha, eu tô lá dentro, eu não tô na arquibancada. Eu tô lá dentro atendo pessoas todos os dias, completamente... Aqui falo lixadas, né? Completamente lixadas por causa disso, sabe? E é doído de ver. Então, o meu contributo também é esse, é trazer essa reflexão, é olhar e a gente debater e falar, gente, vamos sair dessa sistemática aqui, vamos olhar, vamos promover um debate para que a gente possa apoiar as pessoas. Porque isso que tu estavas a dizer acontece, não é? As pessoas resolvem o problema da dívida e vão arranjar outro, Sim. não é? Porque tá aqui, ó, tá na cabecinha dela. E se eu não cuido da parte emocional dela, não trago essa parte emocional junto com a literacia financeira, ela pode até saber fazer uma planilha no Excel e controlar. Isso, orçamento doméstico é mole de fazer. Mas só que o orçamento doméstico ele não faz sozinho. Você precisa não só lançar na planilha, fazer os lançamentos ali, mas você precisa também ter o autocontrole e saber fazer o gasto com propósito. Acho que até eu conversei com você sobre essa questão de... Até mencionei aqui já, mas não aprofundei. É o gasto com propósito, né? E você olhar aquilo dali para ver se você, de fato, precisa daquilo. Uhum. As pessoas endividam-se imenso e resolvem aquele problema e depois ficam muito bem e voltam-se a endividar. Isso é um padrão não é? Eu conheço pessoas assim que estão muito bem hoje, destrói aquilo tudo, fica endividado, cheio de problemas, processo em tribunal e depois volta a ficar muito bem. O que é que se passa na vida dessas pessoas que isso acontece? Mentalidade. É, não é? É mentalidade. Ó, nos Estados Unidos, a lei da insolvência lá, né, da falência pessoal, a pessoa pode, igual o gato, não tem aqui também, tem que o gato tem 7 vidas? Então, a pessoa pode se endividar 7 vezes. Uau, 7 vezes. Ela pode quebrar 7 vezes. Mas depois da 7ª vez, você tá por sua conta. Vai morar na rua, vai fazer o que você quiser.
Porque você teve 7 vidas ali, 7 chances de se dar bem. Na Espanha é a lei da última chance. Vou te dar a última chance de você fazer besteira com dinheiro. E no Brasil, a lei do sobreendividamento, você tem ali, depois 2 anos para voltar. Se você ficar endividado, você fica 2 anos sem poder entrar novamente com a ação para que você possa voltar a pedir ali um plano de recuperação pessoal, que a gente chama de repactuação das dívidas, que é um processo que ainda está muito jovem, mas a lei é de 2021, mas que ainda a gente está trabalhando nisso daí para poder trazer alguns entendimentos. Mas o que eu quero trazer para cá, para esse ponto interessante, é assim, é mentalidade. Porque se você não vira a tua chave ali, você provavelmente vai repetir os ciclos. E isso chama-se de quê? Círculo vicioso. Você está naquele círculo vicioso porque tem um contexto comportamental, um significado que você deu na sua relação com o dinheiro, que se naquele ponto você não trata, você não vira a chave, você não muda, não altera, você vai repetir. E você vai repetir sem sentir. Vai repetir sem sentir. E aí, às vezes, vai ficar fazendo uma força enorme para sair daquele comportamento que te bota naquela ponta de penhasco. E você, pô, mas eu cheguei aqui de novo. Eu não aguento mais, eu fiz outras coisas. Não, você não fez outras coisas. Porque você não mudou o que faz você, no automático, agir e chegar naquele ponto de penhasco novamente. Faz sentido isso que eu falei? Ou ficou muito complicado? Não, eu acho que faz todo sentido. Faz todo sentido. Eu acho que são padrões, não é, de comportamento e se não mudarmos os padrões de comportamento, não vai mudar. É como aquela história, não vamos conseguir mudar o resultado se continuarmos a fazer as coisas da mesma maneira, não é? Isso, essa daí é ótima, essa aí é muito boa. Tem que mudar a maneira de fazer para você ter outro resultado. Eu aprendi que o que fracassa é o resultado, não é a pessoa. Porque as pessoas também acham que elas são fracassadas. Mas não é você que fracassa, foi aquela escolha que você fez naquele momento de vida. Ah, eu comprei um imóvel, em vez de comprar um T2, eu comprei um T5, um T4, né? Eu não devia ter comprado. Se é um tempo que não existe. Você tomou uma escolha que você achou que era boa naquele momento. E você pode, não vou dizer que deve, você pode ficar em paz com aquela escolha e lidar com as consequências da sua escolha. Ainda que as consequências não tenham sido do jeito que você gostaria. Porque quando você estava de frente para um financiamento, para um crédito, que você poderia comprar um T2 com muita facilidade, mas você escolheu um T4, você avaliou ali ou não avaliou, porque às vezes também não avaliou, mas se você não olhou exatamente todas as vertentes ali para você ir para aquele caminho, você vai lidar com o impacto daquilo. Pode ser que no meio da sua jornada, da sua aquisição, você tenha tido um aumento de renda, recebido uma herança, e ok, você saiu do outro lado muito bem com o seu T4. Às vezes quitou até antes, mas e se não foi bem assim? Mas só que a gente não tem bola de cristal, a gente pode até fazer algumas coisas aí para poder ver o melhor encaminhamento, mas você vai lidar com o resultado da tua escolha. Mas você pode lidar com isso poderosamente, com estrutura, buscando apoio, saindo da vergonha, saindo do orgulho e indo para ali com responsabilidade, para você até mesmo ressignificar a forma que fez você tomar aquela escolha. Você voltar lá atrás e falar: por que que eu escolhi o T4 ao invés do T2? O que estava comigo naquele momento de eu fazer aquela escolha? Se você fizer uma meditação, respirar fundo e tomar um tempo para si, você vai poder entender e é aí que é a virada de chave para algumas pessoas. Não vou dizer para todo mundo, que eu não posso generalizar. Mas se você volta nesse momento, você começa a entender. Ah, eu agi assim porque tal coisa. Ah, entendi por que que eu escolhi isso. Escolhi. Ah, tá. Aí você começa a falar: aprendi, não vou mais fazer. Agora eu vou tomar um outro caminho. E o outro caminho pode não ser garantido também de um resultado profícuo, produtivo, positivo, seja qual for o verbo.
Mas ainda assim você está dando mais chances de você obter algo diferente, ir para um lugar diferente, com escolhas diferentes, não é? Faz sentido isso? Faz, claro que sim, faz todo sentido. O que é que tu achas em relação ao investir em imóveis? Ou investir ou arrendar? O que é que tu achas que é mais produtivo? Depende do momento de vida. Eu não vou me alongar muito nessa resposta, mas é uma resposta bem ampla e bem interessante, porque ela tem vários aspectos. Mas eu vou talvez trazer num exemplo. Acho que assim eu posso ver e as pessoas tiram disso, dessa experiência de vida. Eu já tive tanto imóveis próprios quanto arrendados. Já vivi, hoje aqui em Portugal, eu vivo num imóvel arrendado. Poderia comprar, mas eu preferia arrendar para eu perceber o quê? Se o local que eu escolhi de fato é um local que eu vou gostar de morar, se de fato, porque quando eu planejei a minha mudança para cá, eu planejei o valor dos arrendamentos era um, mas eles deram uma arrancada em pouco tempo, que no mesmo local onde eu tinha um arrendamento de 600 já estava 1.300, 1.400 euros. Assim, de uma forma, em pouco tempo, os arrendamentos escalaram muito. Então, quando eu comecei o planejamento, eu tinha um valor na minha planilha de custo. Meu centro de custo era uma coisa. Depois, eu lembro até hoje que eu estava em casa com meu marido, quando a gente já estava bem perto, já na parte da estruturação do nosso visto. E quando a gente já chegou em casa para olhar novamente, fazer uma nova pesquisa dos imóveis, ele olhou e falou: Meu Deus, a gente não vai mais conseguir, eu não vou mais. Como é que eu vou pagar esses valores aqui de arrendamento? Ele entrou em pânico. Eu falei, calma, vamos procurar aqui, vamos olhar novamente. Eu também fiquei preocupada porque isso ia impactar muito. E o câmbio também aumentando, a gente sabia que a gente ia ter uma perda ali no valor na hora de transferir o valor do que a gente tinha no Brasil para cá, com a taxa de câmbio naquela altura. Então a gente escolheu arrendar um local razoável, mas que atendia as nossas expectativas, nossos valores. E um deles era o quê? Eu queria morar perto da praia. Eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro, no Brasil, e eu falei, eu quero morar na praia. Eu quero morar perto da praia. E essa foi uma das coisas. Então a gente fez uma lista de coisas que eram importantes pra gente. E naquele momento arrendar era o melhor. Agora, conhecendo pessoas, eu estou conhecendo várias pessoas desse ramo seu de imóveis, até você. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou me consultar, fazer uma análise, ver exatamente. Eu acho que o papel também do corretor de imóveis, do intermediador imobiliário aqui, que ele consegue entregar esse diferencial, faz assim, é muito importante. Porque nem todo mundo trabalha assim. Isso eu sei. A pessoa que fez o nosso relocation para cá na época, ela fez uma entrevista de tudo, de que a gente gostava até de comer. Para quê? Para ela poder buscar imóveis que tivesse perto um supermercado, uma loja de comida ou coisas de serviços que a gente estava acostumada a usar. Então, aonde eu moro atende muito as minhas especificações. Então, ali, talvez para comprar, pudesse ser uma boa. Mas eu escolhi arrendar. Então, entre arrendar e comprar, ou investir né? Porque depende de investimento. Ainda vou falar isso aqui, você pode também falar comigo, quem está ouvindo. Investir, para mim, em imóveis do que eu já li, estudei, é você botar o imóvel para trabalhar para você. Se ele está te dando despesa, aquilo deixou de ser um investimento. Se você está tendo que pagar o condomínio, a manutenção e aquele imóvel não trabalha para você, tem que considerar esse conceito. Eu conheço pessoas que têm 40 imóveis, 70 imóveis. Eu tinha uma colega advogada no Brasil que ela tinha 72 salas comerciais. Com a pandemia, ela ficou com a maior parte das salas dela vazia e a mudança para o teletrabalho. E ela não se desfazia dos imóveis, embora ela fosse uma advogada que já tivesse, assim, bem de vida, né, com uma boa situação financeira. Muito dos proventos dela vinha do arrendamento das salas comerciais e das lojas que ela tinha no centro do Rio de Janeiro.
E ela ainda enfrentou, além da pandemia, enfrentou também um pouco da decadência do centro do Rio, com o aumento da violência, o esvaziamento do centro. Então ela também passou por uma situação bem complicada. E ela estava apegada aos imóveis. Ela não considerava se desfazer deles, então ela começou também a se descapitalizar para poder manter esses imóveis, com os impostos, com tudo que tem que se manter. Então veja que com esses exemplos eu acho que as pessoas podem refletir o que é melhor para si e fazer boas escolhas. Não é fácil ter sabedoria para fazer boas escolhas, né? Eu não quero ficar aqui falando muito sobre isso, pode até trazer mais alguma coisa aqui, mas eu não sei se eu fui para um bom caminho aqui para a gente refletir sobre isso, entre arrendar e comprar, né? Eu acho que verificar se o imóvel trabalha para você é uma boa. Se você vai sair de aqui principalmente, que o arrendamento está bem elevado, com a mudança do mercado, talvez comprar seja uma boa, e é o que eu já estou avaliando, né? Até mesmo grupos de investimento que compram coletivamente, a pessoa pega, compra um terreno, aqui tem muito isso, e eu também já estou em conversas com pessoas nesse sentido. Entre a gente compra um terreno, já tem um projeto aprovado, constrói de forma coletiva e a gente, cada um bota uma grana ali, aí depois com as vendas a gente vai e se capitaliza de uma forma um pouco mais rápida. Óbvio que tem que ter o controle do planejamento da obra, uma série de outras coisas, mas isso é uma forma de você investir em imóveis, ou então em fundo imobiliário, que eu gosto bastante também. Então, quais seriam neste momento assim os investimentos que tu achas que podem trazer maior retorno? Os PPRs, o imobiliário, os fundos de investimento, bolsa de valores, criptomoeda, o que é que tu achas que pode Depende ser? do estômago da pessoa. Depende do nível de frieza dela. Se você é uma pessoa que coloca o dinheiro lá na bolsa, investe na bolsa, e você consegue ver caindo ali, e você consegue ficar tranquilo, tá ok para você. Mas você também não precisa do dinheiro imediatamente, aquele dinheiro pode ficar mais tempo ali armazenado, é uma boa. Eu gosto muito de opções. Opções ali você também consegue trabalhar para ter um dividendo. Eu sempre penso em alguma coisa para dividendos, então eu também não falo em poupar. Eu já virei essa chave, eu falo de armazenar dinheiro. Eu aprendi isso há um tempo atrás num treinamento. Eu adoro essa forma, armazenar dinheiro. Armazenar dinheiro e ir colocando um pouquinho. Às vezes eu consigo colocar um pouco mais quando eu não estou arrancando e investindo muito no negócio. Às vezes o negócio precisa um pouco mais e aí eu já não consigo armazenar tanto. Mas sempre falam que é para você armazenar 30% do que você ganha e viver com 70%. Você armazenar. Tem momentos da vida, talvez, que você possa armazenar mais do que 30%. Principalmente se antes de você ter filhos, quando você está mais jovem, com uma boa receita. Curtir a vida é maravilhoso. Mas eu lembro muito bem que, assim, você pode curtir, mas também já criando um colchão para você quando você tiver com mais idade. Se você começa desde jovem já a armazenar alguma coisa, que eu faço com as minhas filhas. As minhas filhas, eu tenho uma de 13 e uma de 16. Elas têm cartão já bancário, aqui não tem muito cartão para jovens. Nos bancos já tentei, em alguns bancos e não tem. Aí, se alguém de banco estiver ouvindo, mas é uma boa para quê? Para educação financeira. Então elas fazem gestão do dinheiro delas. Eu estimulo que elas façam na aquisição de bens, para reserva de dinheiro, armazenar algum para os momentos que elas querem. Então a mesada, eu já dou mesada a elas já como é que chama aqui? É mesada É também? mesada, É é. mesada também. Eu dou mesada a elas já há muitos anos. Para quê? Para que elas possam ir aprendendo a cuidar do dinheiro delas. Então, se hoje eu falo para elas, tenha um imóvel garantido para você poder ter onde. Isso é o que faz sentido para mim hoje, tá? Quando eu me desfiz dos meus imóveis, eu fui pensando de outra maneira. Mas hoje eu falo, tenha pelo menos um garantido para você ficar quitado. Talvez uma sala comercial, dependendo da sua atividade que você seguir, profissional, ou um consultório que você possa montar alguma coisa assim. Eu que sou advogada, para mim uma sala comercial faz muito sentido, né?
E talvez aí depois um automóvel também quitado, que aí se você pode ir escalando e pode ir tendo aquele pacote que todo mundo fala que quer, mas que o imóvel traz ali uma segurança. Agora, se você tem muito dinheiro, talvez você imobilizar muito o seu capital não faça sentido, porque aí você pode pegar, botar o seu dinheiro para trabalhar, você receber dividendo e você morar onde você quiser. Se for igual a mim, que gosta de mudar toda hora, eu já me mudei um monte de vezes, eu gosto de experimentar coisas novas, liberdade, lembra que eu falei? Uma delas é liberdade geográfica. Para mim, talvez eu ter um monte de imóveis num único lugar não faça sentido. É, a questão do poupar ou armazenar, como tu dizes, não é? É um bocado polémica, nem toda a gente pensa dessa maneira, não é? Porque o dinheiro parado também Não gera não fruto. gera, não é? Ele não trabalha para você. E dependendo de onde você colocar, se for uma poupança, não sei aqui, mas no Brasil botar dinheiro na poupança é você perder dinheiro. Aqui também. Aqui também. Agora, uma pessoa que não teve essa literacia, por isso que é bom a literacia financeira. Você aprende um pouco mais. Você talvez não precisa de arrancar tanto e ir para a bolsa. Talvez um fundo tradicional. No mercado tem fundos de 20 anos, de 25 anos, de 17 anos de existência do fundo. E procurar hoje, não pessoas que não têm uma consistência de investidor. Mas eu, vira e mexe, eu estou sempre. Agora mesmo, ontem à noite, eu estava assistindo a aula de um investidor que eu provavelmente vou comprar o curso dele para eu começar a operar em opções. Então, eu vou pegar um pequeno valor para eu aprender a operar em opções, para eu começar a brincar ali. E vou fazer assim, no domingo à tarde, sem estresse. E vou começar a fazer daqui a pouco. Eu já estou começando a ficar mais segura nisso. Aí eu vou botando um pouquinho mais, vou botando um pouquinho mais. E isso é uma forma que faz sentido para mim. Eu já tive dinheiro em fundos que eu não pesquisei muito bem sobre o fundo e eu perdi. Eu perdi dinheiro. Mas foi uma aprendizagem. Uma aprendizagem também. E agora eu comecei a identificar como é que é o meu perfil. Eu gosto de um risco moderado. Também não sou tão conservadora. Às vezes eu gosto de brincar, como por exemplo agora. Tem pessoas que, em hipótese alguma, vão pegar nem 300 euros para botar para ficar brincando ali e estudar opções. E não tem nada de errado. Não faz sentido para ela, mas para mim faz, porque eu acho que é colocar para eu aprender, porque aí depois quando eu tiver receber um honorário, receber uma grana maior, eu vou pegar um dinheiro maior com segurança e vou botar ali para eu poder operar. E se você não tem segurança para você operar, ou talvez, ai, não tenho cabeça para isso, ok, contrata um profissional que possa te apoiar. Mas não alguém que está querendo vender algo para você para ele poder bater meta. Isso é muito importante. Atenção com quem você está ouvindo. Porque se a pessoa que está te oferecendo alguma coisa, ela está te oferecendo como um bom produto bancário para ela bater uma meta dela, fique atento. Pois, temos de estar atentos com quem nos cruzamos, não é? Sim. Muito atentos. Muito bem. Eu acho que nós já abordamos aqui muitos temas. A cabeça das pessoas está assim, nossa, como essa mulher fala coisa pra caramba. Não há guião mesmo aqui, não é? Porque a conversa fluiu livremente e eu acho que correu muito bem, sinceramente. Daniel, uma última pergunta. O que é para ti uma casa feliz? Ah, uma casa feliz? Ai, com amor, liberdade, autoexpressão, respeito. Uma casa feliz é uma casa que quando você chega, você faz assim. Que não te joga pra fora. Sabe, pessoas que às vezes não conseguem ficar em casa, tá o tempo todo procurando alguma coisa fora, porque ela não tá bem lá dentro. E se você tá o tempo todo buscando alguma coisa fora, você não consegue ficar deitado no sofá da sua sala nem uma hora e nem o cheiro da tua casa te agrada, melhor mudar de casa. Procura a Amélia e procura a Ela Trofa para mudar de casa, porque realmente ali não é o seu lar. Você não está se respeitando aí dentro do que é valor para você. Acho que é isso. Eu, por exemplo, sei que para mim
é estar com a minha casa cheia, receber os amigos, estar com a minha casa organizada, limpa, as coisas fluindo bem, para as minhas filhas poderem estar bem. Não tem coisa melhor do que ouvir assim: mamãe, muito obrigada. Eu amo minha casa, eu amo meu quarto, eu tô muito bem. As minhas filhas andam igual duas borboletinhas pela casa, saltitando e felizes, o tempo todo dizendo que elas estão bem. O meu marido fala: nossa, eu tô ótimo aqui. Eu sento na poltrona, olho pela varanda assim, olho aquele só respiro e. Caramba! Estás em Portugal. Exato. E olha, eu vou te falar, posso para encerrar? Posso Podes. falar uma coisa? Posso. Claro. Ai. Quando eu tinha uns 16 anos, eu li o livro do Paulo Coelho e achei incrível a história dele do Caminho de Santiago. E eu falei: um dia eu vou fazer isso, porque meu jeito de aventureira, quem aí gosta dos signos, dizem que sagitariano é mais ou menos isso, né? Eu não entendo muito bem, mas é o que falam para mim. E eu falei: eu vou fazer esse caminho. E a minha mãe achava que eu ia fugir de casa, porque eu fiquei anos falando que eu ia fazer esse caminho, a minha mãe achava que eu ia fugir de casa, eu ia fazer alguma loucura. E o tempo passou, e a vida seguiu, e às vezes esse pensamento vinha, às vezes ficava lá, mas eu já tinha setado a intenção. Olha só, fique presente. Aí o tempo passou, trabalho, carreira, casamento, filhos, tudo. E aí eu falei que eu vinha morar aqui na Europa, que a minha irmã teve uma experiência de morar na Europa durante alguns anos. E eu falei: eu também quero essa experiência, eu quero morar na Europa também, eu quero. E cismei com isso. Mas eu já tinha dissociado, ou seja, não tinha mais vinculado com o fato de fazer o caminho. Aí, quando a gente começou a se planejar para mudar para cá e escolhi tudo isso que eu falei antes do relocation, da praia, de tudo que eu estava assim, eu não imaginava o que ia acontecer. Era totalmente assim uma surpresa. Aí um dia, depois já mudada aqui, já caminhando no passadiço que tem ali na Póvoa de Varzim, onde eu moro, eu caminhando pelo passadiço, eu vi uma placa: Caminho de Santiago? O que é isso? Aí tinha um QR Code, peguei meu celular, apontei pro QR Code e vi. Nossa, isso aqui é o Caminho de Santiago da Costa. Eu moro em frente. Eu ando assim, eu pimba, caio no, no caminho. Eu comecei a chorar. Eu falei: meu Deus, eu realizei uma coisa que eu setei a intenção lá atrás. E agora, quando foi nesse ano, no dia 21 de abril, eu fui para uma jornada com duas amigas minhas do Brasil. Uma já tinha feito o Caminho Central no ano passado, e aí numa conversa ela disse: eu vou fazer. Eu falei: eu também vou. Sem qualquer planejamento. Sem qualquer planejamento, me jogando na vida. Eu saí lá da Catedral da Sé no Porto, fui até a Catedral de Santiago, 280 quilômetros pela costa, 12 dias de aventura, e realizei um sonho. Mais um sonho. Então isso é lar para mim. E eu tenho um pertencimento aqui. Eu me sinto tão em casa, sabe? Eu me sinto tão feliz e eu tô tão bem aqui na tua casa, no teu espaço, no teu podcast, que eu só tenho a agradecer. Gratidão. Obrigada. E fiquei emocionada com o teu Muito depoimento. obrigada. Obrigada. Verdadeiramente. Você é incrível. Obrigada. E assim terminamos. Muito obrigada por estares aqui, Daniel. Muito Obrigada. obrigada também. Obrigado por terem assistido ao episódio. Se conhecerem alguém a quem o conteúdo possa ser útil, partilhem diretamente. Sigam-nos nas redes sociais e até ao próximo episódio.